A graça e a paz, que o Senhor esteja do seu lado, que o Senhor esteja sustentando a sua vida, a sua família neste momento. Nós estamos aqui mais uma vez, infelizmente estamos transmitindo o nosso culto online, devido a essa segunda onda que tem acontecido no nosso país, mas nós cremos sim nas mãos poderosas de Deus, na ação de Deus na nossa nação. E estamos aqui mais uma vez no curso de adoração. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5. Nós vamos estar fazendo aqui uma breve reflexão sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o Tiago nos ensina através dessa carta, escrevendo às igrejas, sobre a oração, sobre algo muito importante, o momento que a igreja estava passando, o momento de adversidade, o momento de calamidade, de perseguição. Tiago orienta a igreja a estar orando, ele fala a respeito até mesmo dos doentes, Então nós precisamos meditar neste momento, nós precisamos guardar essa palavra em nossos corações, amém? Convido todos vocês aí que estão na sua casa a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 15, amém? Versículo 13 até o versículo 15, aleluia. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Nós vamos ler, até o versículo 16, versículo 13 até o versículo 16. Amém? Diz a palavra: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Vamos orar? Deus amado, nós exaltamos o Teu santo nome. Nós somos gratos, ó Deus, pela Tua bondade. Nós somos gratos, ó Pai, pela Tua misericórdia. Ainda cremos, ó Pai amado, que o Senhor continua no controle de toda a situação, Pai. Nós, ó Deus, queremos agora, meu Pai, pedir, meu Deus, por todos os lares que estão nos ouvindo nesta noite, para que a Tua paz possa estar entrando neste lar, a Tua cura possa estar entrando neste lar. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor, ó Deus, conforte e acalme os corações que estão nos ouvindo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor é socorro presente na hora da angústia e da tribulação. Portanto, ó Pai, estamos aqui crendo, confiando as nossas vidas no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre a oração, sobre o princípio de uma intercessão eficaz. É momento de nós intercedermos uns pelos outros. Como bem falado aqui pela Adriane no início do culto, tantas pessoas conhecidas, entes queridos, foram acometidos por este vírus, muitos partiram, e resta-nos neste momento, em momento de calamidade, em momento de aflição, clamar a Deus, interceder uns pelos outros, porque nós sabemos que Deus é a cura. Nós sabemos que temos os médicos que podem estar agindo, que podem estar trabalhando, mas às vezes a ciência diz que não há mais restauração, não há mais saída, mas nós precisamos acreditar que a última resposta ou a última palavra, ela vem do Senhor. Amém? Nós lemos aqui Tiago orientando a igreja, ele passa várias orientações à igreja,
e ele começa dizendo, no versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Uma pergunta que ele faz, e quando ele pergunta a respeito disso, ele está perguntando a respeito de uma aflição, ele está perguntando a respeito de um sofrimento, e esse sofrimento exige de cada um de nós a oração. O sofrimento nos leva a orar, a clamar a Deus, ele dá a resposta. Ele pergunta no versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E ele diz no versículo 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E ele destaca algo muito interessante, que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Ele garante que a oração da fé salvará o enfermo. Nós sabemos que é Deus que tem poder de restaurar a saúde, é Deus que tem poder de restaurar aqueles que estão enfermos nos hospitais hoje, que estão na UTI, até mesmo desenganados pelos médicos. Mas nós, como igreja, nós como os filhos de Deus, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos interceder, nós precisamos colocar essas vidas diante de Deus, amém? E quais são esses requisitos? O que Tiago nos orienta? Quais são os requisitos da oração? Ele diz que a oração, ela tem que ter um sentimento de necessidade. Se nós observarmos toda a carta de Tiago, lá no início ele diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Ele está dizendo a respeito da sabedoria, mas nós podemos colocar também a cura, nós podemos colocar também a saúde. É um caso de necessidade, é um sentimento de necessidade, e é o que nós vivenciamos neste momento. Nós necessitamos de cura para a nossa nação, nós necessitamos de uma organização, de uma intervenção de Deus no nosso país. O país às vezes está em caos, não somente em saúde, mas na política. Nós vemos tantas coisas acontecendo. Nós necessitamos de uma intervenção de Deus, e nós precisamos clamar ao Pai. E Tiago deixa claramente aqui que nós, ao orarmos, nós podemos obter a resposta do nosso Deus. E essa oração, ela tem que ser desapossada, é uma fé desapossada de dúvida. Nós precisamos acreditar que quando nós colocamos o joelho no chão, quando nós clamamos a Deus, Ele responde a nossa oração. Amém? Precisamos crer nisso, amados. Nós precisamos agir com convicção. Nós não agimos por sentimentos, nós não precisamos arrepiar, mas nós precisamos entender que o véu, ele foi rasgado, e hoje nós temos acesso ao trono de Deus. E quando nós clamamos como igreja ao Senhor, o Senhor ouve orações. Já houve muitos casos de nós clamarmos a Deus, nós recebemos a resposta imediatamente. Mas se nós não recebemos imediatamente a resposta de Deus, nós precisamos continuar acreditando que Ele respondeu, que Ele ouviu a nossa oração, e no seu devido tempo Ele irá agir, Ele irá responder. Amém, amados? Então precisamos ter fé. Essa fé, ela não pode haver qualquer tipo de dúvida. No nosso lar, na nossa casa, na nossa igreja, a igreja hoje precisa clamar a Deus. A igreja precisa acreditar que Deus pode intervir na nossa nação, para que Ele possa trazer a restauração da saúde a todos aqueles que estão necessitando. Ele pode nos proteger, Ele pode nos guardar. Amém, amados? Ele diz também que essa oração, ela deve ser feita em santidade. Por isso que ele fala aqui no versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados aos outros e orai uns pelos outros. Quando ele fala sobre confessar, ele está dizendo que nós precisamos chegar diante de Deus com um coração sincero. Nós podemos chegar diante de Deus como aquele publicano chegou, sabendo que nós carecemos da graça de Deus. Nós precisamos confessar diante do Senhor. Às vezes nós falhamos, às vezes nós preocupamos demais com nós mesmos, às vezes nós olhamos para a nossa família, às vezes nós olhamos simplesmente para nós mesmos e esquecemos do próximo. É o momento de nós estarmos, amados, orando uns pelos outros.
é o momento de nós estarmos clamando uns pelos outros. Nós precisamos confessar ao Senhor as nossas culpas, e nós precisamos chegar com o coração sincero diante dele. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. E aí, amados, nós precisamos sim chegar diante de Deus com santidade, e precisamos orar com instância, né? Assim como Elias fez. Ele disse que Elias orou insistentemente, ele clamou ao Senhor e obteve a resposta. Nós sabemos, amados, que desde o ano passado as igrejas têm orado, né? Nós vimos resultado através de oração, nós vimos milagres aconteceram através de oração, pessoas que foram restauradas, pessoas que saíram da UTI, mas existe também, ou existiu entes queridos que partiram. Nós entendemos que foi feita a vontade de Deus, foi feita a vontade de Deus, porque Deus é soberano, mas isso não quer dizer que nós devemos parar de orar. Nós devemos estar orando com constância. Nós precisamos clamar a Deus, precisamos clamar ao Senhor, para que o Senhor venha sarar a nossa nação. Amém, irmãos? Então ele destaca, né, esses requisitos aqui a respeito da oração, que é um sentimento de necessidade. A nossa fé ela tem que estar desapossada de qualquer tipo de dúvida. Nós precisamos chegar em santidade diante do Senhor, e nós precisamos estar orando constantemente ao Senhor. Nós precisamos interceder para os nossos irmãos. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma pregação, né, da Igreja Batista Veneza lá de Goianésia. O pastor Carlos, ele estava falando a respeito de oração também. E ele deu um exemplo que a oração era como se estivesse no centro, né, da nossa vida, e tudo aquilo que nós precisamos, né, está relacionado à oração. Ele fez ele deu uma metáfora lá, colocou a oração como um ciclo, e nesse ciclo está ligado todas as setas desse ciclo, e tudo aquilo que nós precisamos, saúde, direção, prosperidade, graça, perdão, é através da oração. Nós somos movidos através da oração. Interessante que ele destaca lá na sua mensagem, que quando Paulo e Silas estavam orando, estavam adorando ao Senhor, quando houve aquele terremoto, né, não foi simplesmente para abrir as cadeias para que eles viessem ser libertos, mas foi para que aquele carcereiro viesse colocar o seu joelho no chão e orar, e a sua família fosse salva. Observe que situações acontecem nas nossas vidas com o intuito de nos levar a orar, a clamar a Deus, né? Nós observamos que na história, nas pandemias que já aconteceram, as igrejas elas se posicionaram, elas ajudaram, elas oraram, né? Elas clamaram ao Senhor, e houve um número muito grande de conversão. E nós entendemos que neste momento, o momento no qual nós estamos vivendo, isso pode ser que Deus esteja nos despertando a orar, Deus esteja nos fazendo que nós venhamos olhar para o próximo, para que nós possamos clamar uns pelos outros, porque às vezes nós andamos correndo de um lado para o outro, querendo buscar coisa para nós mesmos, preocupado com a nossa carreira, preocupado com as nossas conquistas, preocupado para atingir as nossas metas, e às vezes nós esquecemos de olhar para o próximo, pessoas que estão dos nossos lados, pessoas que necessitam de oração, e Deus permite que circunstâncias desse tipo aconteçam para que nós venhamos parar, para que nós venhamos orar uns pelos outros, para que nós venhamos clamar a Deus. Então Deus nos leva a orar, Deus nos leva a clamar a Ele, para que nós venhamos obter a resposta. Como é que eu posso, irmãos, ter uma intercessão eficaz? Como é que eu posso agir? E às vezes você até mesmo tem orado, talvez você que esteja me assistindo, você tem dobrado o seu joelho no chão, clamado por pessoa, por ente querido, e até mesmo essa pessoa partiu, ou você não obteve o resultado, a resposta correta da oração, né? Mas, amados, nós precisamos continuar intercedendo. E para que eu possa ter uma oração, uma intercessão eficaz, primeiramente, eu tenho que permitir, primeiro, que o meu coração esteja em sintonia com o coração de Deus.
O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o meu coração aberto à ação do Espírito Santo. Eu tenho que ser compassivo, eu tenho que ser sincero. E para isso, eu tenho que orar para que o amor de Deus e a compaixão de Deus envolva o meu coração. Jesus disse que, será que quando eu retornar, porventura, acharei fé na terra? Será que ele encontrará pessoas crendo? Será que ele achará pessoas preocupadas, envolvidas, compadecidas uns com os outros? Irmãos, nós precisamos estar com o nosso coração conectado com o coração de Deus. Deus é um Deus compassivo. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele não é um Deus de longe somente, mas um Deus de perto. A palavra do Senhor diz que se nós clamarmos a Ele, Ele ouvirá dos céus, Ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Amém. A palavra do Senhor diz que quando nós chegamos com o nosso coração sincero diante dEle, Ele se compadece. Ele se compadece das pessoas, porque Deus é um Deus de amor. E nós precisamos, amados, levar o nosso coração a Deus. É momento de nós estarmos colocando o nosso coração em sintonia com Deus, para que nós possamos interceder, para que nós possamos olhar para o próximo, para que nós possamos se compadecer, para que nós possamos parar, assim como Jesus, Ele parou no momento que aquela mulher tocou em suas vestes. Ele parou e olhou para trás: quem tocou em mim? Porque de mim saiu virtude. O Senhor Jesus é rico em misericórdia, rico em compaixão, e Ele está disposto a parar aonde há alguém tocando com fé. Então nós precisamos, amados, estar em sintonia. O nosso coração precisa estar em sintonia com Deus, e Deus está olhando para todo o mundo com seus olhos de misericórdia, porque o Deus derrama a sua graça sobre toda a terra, e o nosso coração deve estar em sintonia com o coração de Deus. Primeiro passo para que nós possamos ter uma intercessão eficaz é nosso coração estar em sintonia com o coração de Deus. A parte de todas as coisas que você tem buscado, às vezes, neste momento, se ligue em Deus, busque refúgio no Senhor, busque intimidade com o Senhor e deixe que Ele opere em seu coração. Segundo, nós precisamos entender que as nossas orações, elas são a conexão entre as necessidades de alguém com os recursos inesgotáveis de Deus. Olha só, as nossas orações, elas são a conexão entre as necessidades de alguém e os recursos inesgotáveis de Deus. Observe, Tiago orientando que, no versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros. A palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. E aqui nós devemos entender que a nossa oração é a conexão da necessidade de alguém com o recurso inesgotável de Deus. Ou seja, quando eu me ponho em oração, quando eu intercedo por alguém, eu estou rogando, eu estou clamando aos céus, eu estou clamando diante de Deus, aonde tem todos os recursos, para alguém que está necessitando. Entende? Hoje, existem pessoas que estão nos hospitais, elas já têm todos os recursos limitados pela ciência, e não há mais saída, mas o céu está aberto, o céu não está em crise, o céu tem todo o recurso necessário para a vida de alguém neste momento. Portanto, amado, nós precisamos entender que precisamos orar, que os céus, Ele tem recursos inesgotáveis de Deus, para que nós possamos colocar alguém que está necessitando agora de uma cura, alguém que está necessitando de ser fortalecido nesse momento, para que Deus possa suprir as suas necessidades.
Por isso que Deus diz para nós estarmos orando pelos outros, amados. Então, o que é que nós precisamos pedir? Pedir a Deus que Ele nos mostre a verdadeira necessidade que a pessoa em que nós amamos, aqueles que nós conhecemos, está precisando. Você conhece alguém, irmão? Nós conhecemos pessoas na igreja, nós temos amigos, nós temos entes queridos. Senhor, mostra o que realmente essa pessoa precisa. Mostra. Às vezes ela está ali no leito, ela está numa enfermidade, mas ela está debilitada, ela precisa de ser fortalecida na fé, ela precisa de um ânimo, ela precisa de algo que possa levantar a sua fé. E eu lembro do testemunho de uma moça que falou na internet. Ela disse que estava depressiva, e ela disse que chegou um médico no leito, e quando ela estava lá muito mal, o médico olha lá, está lá no aparelho, está demonstrando lá o seu batimento cardíaco, e o médico fala: olha aqui, a nossa vida é feita de altos e baixos, se isso parar e for reto, nós morremos. Foi uma palavra para que ela viesse entender que as nossas vidas, às vezes nós estamos bem e às vezes nós estamos mal, nós não seguimos uma linha reta. Aquilo foi uma motivação para que ela viesse vencer a depressão. E às vezes, amado, nós precisamos colocar essas pessoas em oração, e às vezes elas estão lá no leito, estão enfermas, e Deus manda alguém lá. Nós precisamos clamar a Deus, mostrar a verdadeira necessidade que aquela pessoa está precisando. Nós precisamos orar mais. E aí? Pedir a Deus que Ele venha suprir todas essas carências, para que as pessoas sejam fortalecidas. Deus é o Deus da cura, e nós precisamos entender que as nossas orações, ela é a necessidade, né? É o recurso que nós precisamos colocar diante de Deus, para que Ele possa suprir todas as necessidades daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão padecendo necessidade nesse momento. Por último, eu quero dizer que nós precisamos perseverar em oração. Nós precisamos continuar orando. E aqui, amados, nós entendemos, eu só vou ler mais à frente um pouquinho, no versículo 17, a palavra do Senhor diz o seguinte: que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Diz a palavra do Senhor que Elias, ele colocou o joelho no chão e orou fervorosamente. Ele pediu ao seu moço: olha para ver se vem a chuva. E o moço foi lá, olhou, e ele não viu absolutamente nada. Mas ele não desistiu, ele continuou orando. Ele orou novamente, fervorosamente, e o moço viu uma nuvem do tamanho da mão do homem. E ele entendeu que viria sobre a terra uma grande chuva. Às vezes nós oramos, nós queremos resposta imediata de Deus, nós queremos resultados imediatos de Deus, e nós não vemos. Desanimamos, desistimos, achando que Deus não está ouvindo, ou até mesmo as pessoas falam: o céu está de bronze, Deus não está ouvindo a oração. Irmãos, nós não precisamos, nós não somos movidos por sentimentos humanos, nós somos movidos pela palavra, e a palavra do Senhor diz: clama a mim e te responderei. Clama a mim e te responderei. Nós precisamos crer na palavra de Deus, e nós devemos continuar perseverando em oração, para que nós possamos ver o resultado de Deus na vida das pessoas a qual nós amamos. Amém? Então continue orando. Coloque agora, neste momento, nós estamos encerrando, nós vamos encerrar este momento de oração.